Bom dia, dando continuidade na nossa programação do Flipossinhos, falaremos agora sobre alimentação saudável e natural. Gaúcha e arquiteta de formação, estudou em algumas das mais renomadas escolas de culinária do mundo. É especialista em gastronomia saudável desde adolescente. Também é criadora da plataforma digital Guria Natureba. Com vocês, Mariana Beckerli. Essa atividade é um oferecimento da LIP Editores. Mari, seja bem-vinda aqui no Flipostos Virtual 2020. Fique à vontade, a palavra é com você. Muito obrigada, eu fico muito honrada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui dividindo a minha obra com vocês, que se chama Receitas Naturebas. Vou contar um pouquinho sobre mim para vocês entenderem melhor, fiquem à vontade para me fazer perguntas. Eu sou arquiteta por formação, me formei já faz 13 anos, tenho 35 anos, sou do interior do Rio Grande do Sul e vim morar em Porto Alegre com 16 anos. Eu sempre tive uma alimentação mais saudável do que o restante da minha família. O meu avô paterno, ele era tenista, então ele tinha muito essa alimentação saudável, esse cuidado, justamente por ser atleta, precisar de energia. E eu tenho muitas características dele até hoje. Então, eu acredito que o meu avô tenha me inspirado muito a me alimentar bem. Se a gente tem crianças na sala aqui, eu acho que também tem um carinho especial pelos avós e certamente se inspiram muito neles para a sua vida, né? Então, o meu avô foi a minha inspiração de alimentação saudável, o que foi muito importante para mim. E acabei me formando em arquitetura, sempre mesmo gostando muito da gastronomia saudável, me formei em arquitetura, trabalhei por muitos anos construindo prédios, eu fazia aprovações de projeto, que é uma etapa antes de construir o prédio, é uma etapa bem difícil, bem complexa, mas que eu gostava bastante. E em paralelo a isso, eu criei e desenvolvi meu site, um livro de receitas online. Então, eu comecei a dividir com as pessoas o que o meu irmão dizia que eu tinha aprendido sozinha, porque eu gostava muito de ler sobre alimentação saudável, gostava muito de ler sobre nutrição e sempre admirei muito a profissão das nutricionistas. Então, eu criei um site, um Instagram e Facebook chamado Guria Natureba, que fala muito sobre mim, porque eu realmente sou uma pessoa natureba, e o guria remete à galera aqui do sul, né? Então, quando a gente fala guria, todo mundo já sabe que é do sul. Então, eu criei essas plataformas e comecei a dividir com as pessoas as receitas que eu fazia. E muita gente começou a replicar essas receitas. Depois de uns 6 meses que eu tinha criado as plataformas, eu resolvi morar fora do país, eu fui morar nos Estados Unidos para me especializar, que é muito importante a gente, para me especializar em gastronomia e voltar e dar aulas, porque é muito importante que a gente tenha a didática para saber ensinar as pessoas. Às vezes a gente só sabe para a gente, né? E não consegue passar o conhecimento adiante. Então, eu fui lá para estudar isso, para aprender e voltar, assim, uma profissional melhor. Quando eu voltei, eu comecei a dar aula. Eu dei muita aula para criança e adulto. Fiquei 2 anos e meio dando aula. Dei aula aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Então, eu viajei um pouquinho pelo Brasil para dar aula. Tive um contato muito bacana com criança, que é um público que eu gosto muito, assim, é um público muito inspirador para mim. Eu dei aulas para crianças de até 2 aninhos, de 2 a 17 anos. Então, para mim foi muito importante pegando, entendendo a percepção delas, entendendo as necessidades, entendendo por que não comem algumas coisas e por que experimentam outras. E toda essa minha caminhada, essa minha jornada, ela foi me dando experiência para desenvolver o livro que eu lancei na semana passada, acho que assim dá para ver melhor, né, pela sombra. Lancei na semana passada e foi um livro editado pela LPM, que é uma editora maravilhosa, e me deixa muito orgulhosa da gente ser parceiros. Esse livro surgiu nesse ano. De que forma? Numa noite, eu já sabia que eu precisava fazer um livro para criança. Eu já tinha iniciado o livro no meu computador. Mas eu tive insônia numa noite,
E peguei meu celular e pensei, esse livro vai sair, eu tô com algumas ideias. E comecei a diagramar. O que significa isso? Comecei a montar ele num programa que eu tinha no meu celular. Eu demorei umas 2 horas para fazer isso, coloquei algumas receitas nesse documento e depois de umas 2 horas eu pensei, agora, né, tava ficando com sono, eu pensei, ele tá estruturado, então amanhã eu continuo. Aí eu dormi, no dia seguinte eu acordei e mostrei pro meu namorado, tá aqui o livro, ó. O que tu acha desse formato? E ele falou que tava incrível. Ele sempre foi muito meu incentivador de fazer um livro, porque o livro, ele, além de ele fazer com que a pessoa vire uma autoridade no assunto que ela trabalha, ele é um presente maravilhoso. Então, muitas pessoas já têm comprado o livro para dar de presente. E isso é muito bacana, quando a pessoa pega um livro, Receitas Naturebas, para as crianças e para toda a família, ela já automaticamente pensa em pessoas que ela poderia presentear. E o livro, ele surgiu com a ideia de ser um e-book, na verdade, era para ser só digital. Mas ele foi ficando tão bom no meio do processo, tão bom, que um dia eu imprimi para fazer correção de português, que é assim que a gente faz, né? Imprime para ver como é que tá o português, o que tem que corrigir, margens, bordas, imagens, tem que melhorar, se não tem, se as cores estão boas, se não estão. E a gente viu, desculpe, a gente viu ele prontinho e o meu namorado falou, não tem como fazer um e-book, tu precisa fazer um livro físico. Ele tá muito bonito. Então eu comecei a trabalhar na minha mente, vou fazer um livro físico, vou conseguir vender, as pessoas vão adorar. O livro que estava muito redondinho, as crianças iam querer praticar as receitas, os pais também junto com as crianças. E no decorrer do processo, a LPM apareceu na minha vida através de uma indicação de uma amiga. E eu já conhecia, obviamente, né, a editora, mas o nosso contato se aproximou. E a editora viu o meu livro, o Ivan viu o meu livro e falou: a gente quer editar. O que para mim foi maravilhoso, porque ter um livro que seria uma produção independente e virou uma produção de uma editora tão reconhecida nacionalmente, tão importante, para mim foi incrível. E a gente foi adaptando o livro, foi mexendo nele para que ele ficasse num formato super profissional, a gente mudou um pouquinho as dimensões, mas a alma do que eu já tinha feito, ela segue aqui, tá? Exatamente igual. Então, quem vê o livro lá do início e vê o livro agora, acredita mesmo que né, só ficou melhor. E nesse livro eu coloquei 50 receitas, mais de 50 receitas saudáveis para as crianças. As receitas saudáveis, elas têm que ter muito sabor, elas têm que ser muito gostosas. Por isso que eu reuni essas receitinhas. Eu quero que as crianças tenham muito prazer em comer o que está aqui no livro. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem as sessões de café da manhã e lanches. Olha que lindo. Tem muita foto, tá tudo diagramado. Assim as crianças também conseguem ver como é que seria a receitinha que elas fariam. Então, tem vários tipos de mingau, tem muitas panquecas diferentes. Vou mostrando para vocês. Tem chocolate quente, tem leite de castanha, tem danoninho caseiro, tem creminho de abacate, bolachinha, cookie. Gente, tem muita receita. Daí tem as versões de bolo com e sem açúcar, porque crianças a partir de 2 anos já podem consumir açúcar, mas as mais novinhas não, né? Então a gente tem vários bolos e cupcakes com e sem açúcar. Tô dando spoiler, gente, não tô mostrando, não mostro para ninguém tantas páginas internas, só para vocês. Então tem muitas opções de bolo, brownie, bolo de caneca, pão de mel, bolo de cenoura. Também tem os docinhos saudáveis, porque eu percebia que muitos dos meus docinhos iam parar nas receitas, nas festinhas infantis de crianças. Então a gente tem aqui, ó, brigadeiro de chocolate, brigadeiro de cenoura. A gente tem docinho de Nutella, Nutella caseira.
Então, vocês podem ver que ele está todinho com fotos. Os ingredientes são bem simples a gente encontrar, até mesmo nos supermercados, porque a ideia é facilitar a vida dos pais, né? Olha só, gente, tem chandelle, mousse de chocolate, mousse de maracujá. Tem as receitas salgadas, pão de queijo, torradinha de queijo, bolo de milho, arroz de açaí, tudo muito colorido, queijinho vegano, nuggets saudáveis. Aqui, ó, almôndega de frango, bolinho de siri, batatinha com limão. As fotos estão lindas, super inspiradoras. Gente, ainda tem a última sessão, que são geladinhos e refrescantes. Então, tem muito picolé e sorvete para vocês. Que essas receitas de picolé e sorvete são liberadas para a criançada. E, além disso, a gente ensina a higienizar os alimentos, a armazenar os alimentos, quais são os utensílios que os pais devem ter em casa ou não, os que são essenciais. Eu também indico ingredientes que a gente sempre deve ter em casa para conseguir fazer as receitas. São ingredientes bem básicos e fáceis de encontrar. E a gente tem os selinhos nas receitas. Nesse selo, a gente indica o tempo de preparo da receita, quantas porções ela rende, se ela tem leite e derivados ou não. Todas as receitas são gluten-free. Se elas são veganas ou não, e a idade que a criança já pode consumir. Então, tem receitas para crianças a partir dos 6 meses. Esses selinhos são bem importantes porque muitas crianças têm alergia à proteína do leite hoje em dia. Então, a gente tem as opções para esse público também. E por que a gente coloca o tempo de preparo da receita? Porque a gente sabe que os pais não têm muito tempo hoje em dia. E eles sabendo, digamos assim, tenho 20 minutos, vou escolher uma receita de até 20 minutos para fazer. Assim, não tem desculpa, a criançada vai junto para a cozinha, o que eu acho muito legal, porque conecta os pais e filhos. É uma experiência muito bacana cozinhar com as crianças, né? E se tem crianças aqui na sala, vocês já sabem, criança adora quebrar o ovo, mexer na farinha. Então, é muito importante levar as crianças para a cozinha. Além do que, é uma maneira muito legal de estimularem elas a se alimentarem de uma forma mais saudável. Porque quando eu dei aula para criança, eu percebia que muitas delas não queriam experimentar de tudo. E eu concordo com elas. Por quê? Porque muitas comidas que a gente não conhece porque estão trituradas numa sopa, a gente não sabe o formato delas, a gente não sabe o que está comendo. Então, eu acho muito bacana os pais levarem as crianças para a cozinha e apresentarem os alimentos. Assim, a criança se encoraja a comer. Gente, isso já aconteceu comigo. Experiência própria. Por isso que eu acho muito importante que as crianças participem tanto do processo da compra dos alimentos na feira, quanto da lavagem, da higienização. A criança adora ir para mexer na água, lavar as frutinhas, lavar os alimentos. Então, é um momento muito importante de estar dividindo em família. E muitos pais, suas crianças não sabem, mas muitos pais têm dúvidas sobre alguns alimentos que podem ou não ser dados para as crianças, ser oferecidos para as crianças. Como, por exemplo, gelatina, açúcar, café, bolachinha de água e sal, bolacha Maria, bisnaguinha. Então, eu convidei 20 nutricionistas para estarem comigo nesse livro. Cada uma delas escreveu um parágrafo, então vocês veem que as nutris escreveram um parágrafo, elas têm a indicação do Instagram delas também nesses parágrafos, para vocês poderem acompanhar o trabalho delas. E elas falam se as crianças podem ou não consumir esses produtos, esses ingredientes. É muito importante que os pais leiam esse capítulo do livro, porque eu sei que é dúvida da maioria. Então, o livro, eu fui mostrando o livro e falando de todos os capítulos, porque assim vocês conseguem ter uma noção do quão completo ele é. Ele tá muito redondinho, ele já tem muita criança fazendo as receitas, o que tá me deixando super feliz. Eu recebo fotos dos pais mostrando a criançada na cozinha. Acabei de postar uma, inclusive, ali no meu Instagram, o @gurianatureba, vocês podem me acompanhar por lá.
E tá muito bacana, porque eu tô vendo que as crianças estão cozinhando junto com os pais e estão provando depois as receitas e gostando delas, o que para mim é fundamental. Fundamental que a criança goste do sabor dessas receitas. Então, eu fiz elas pensando na criançada. O livro, ele foi editado pela LPM, como eu comentei aqui, então ele já está em diversos, já venda no Rio de Janeiro, em São Paulo. Vocês compram também pelo site da LPM, tem no Amazon para vender, tem diversas livrarias já online vendendo. Mas aqui no Sul a gente também tem alguns pontos de venda em Porto Alegre. E vocês conseguem comprar também pelo receitasnaturebas.com.br, que é o meu site. A gente envia para todo o Brasil. Um valor de frete super baixinho, super acessível, de R$ 11 para o Brasil inteiro. O livro custa R$ 46,90. Também é um valor muito acessível, porque a gente tentou que fosse uma combinação de coisas, as receitas acessíveis de fazer, com ingredientes fáceis de encontrar, sem muito tempo para, né, os pais perderem no envolvimento delas, com um valor acessível para que também pudesse ser dado de presente para todas as pessoas, para o círculo de amizade de vocês, e fácil de comprar. Então, vocês conseguem comprar com muita facilidade. Tem o link no meu Instagram também. E uma coisa muito legal que eu enviei para as nutricionistas, né? As nutricionistas que colaboraram comigo. E uma delas me disse: Mari, eu vou deixar na sala de espera do meu consultório, porque é uma leitura muito fácil de fazer, muito rápida de fazer. As crianças adoram ver esse tanto de figura. Os pais adoram também, e é uma possibilidade de os pais conhecerem o teu livro. Então eu achei muito bacana. Já tenho pediatras comprando o livro também para deixar em sala de espera. Então fica a dica para vocês que têm amigos, amigas que são dessa área da saúde e trabalham com crianças, que presenteiem elas com o livro, porque é um presente muito carinhoso de se ter. E a criança, ela sente que aquilo é dela, aquele livro é dela, é um presente para ela também. Então, eu tenho ficado muito feliz com o resultado, né, das divulgações e das fotos que eu tenho recebido e com os feedbacks que eu também tenho recebido das pessoas falando que estão adorando, que estão conseguindo executar muito bem as receitas sem dificuldade, que as receitas estão dando muito certo. Então, eu convido vocês a conhecerem o meu livro. Estou muito orgulhosa dele. Por que eu diagramei ele todo? Mesmo depois de ter ido para a editora, né, depois de da editora ter assumido enfim, a finalização dele, porque eu queria que nas páginas tivesse o meu dedo, assim, eu fiz com muito carinho esse livro. Então, tem dedo meu em todas as páginas dele, e ele tá muito bacana. Quero muito que vocês adquiram esse livro, e depois que adquirirem, me mandem uma foto com o livro na mão, me mandem receita, porque eu faço a maior questão, tenho o maior carinho em divulgar isso no meu Instagram, mostrar às pessoas que estão me mandando foto, porque elas adoram se ver lá também, adoram compartilhar as receitas para que eu compartilhe. Então, vocês entrarem no site, conhecerem um pouquinho mais do meu livro, um pouco mais do meu trabalho, tenho certeza que vai ajudar muita gente, muito pai, mãe e criança a se alimentar de uma forma melhor. As crianças, elas gostam sim de alimentação saudável, mas elas precisam ser apresentadas a essa alimentação. Eu acho que é um grande pecado as crianças consumirem industrializado da forma que estão consumindo hoje em dia, porque os industrializados, eles não fazem bem para o nosso organismo. O que faz bem é aquela comida que a gente consegue saber de onde vem. Ter o contato com a terra ajuda muito também nesse processo. Então, a criança saber como é que cresce uma cenoura, como é que cresce um pé de alface, uma beterraba, como é que é um pé de maçã, como é que é uma bananeira, sem saber que vem tudo do supermercado. Isso é muito bacana, isso estimula muito as crianças a se alimentarem de uma forma mais saudável. E uma dica que eu quero deixar aqui para os pais é o seguinte:
é comum que as crianças recusem recusem a alimentação a partir de uma certa idade, por conta da independência, vontade de escolha, por isso que elas precisam ser apresentadas a tudo que é alimento. Mas usem da criatividade para proporcionar momentos como esse, divertidos, coloridos, em que a comida vira um desenho, vira um momento divertido. Isso estimula tanto adulto quanto criança a consumir mais alimentos saudáveis. Então, eu coloquei aqui uns exemplos de que forma a gente pode deixar o dia a dia da criança saudável e muito mais divertido, porque é isso que eu sei que elas querem. Elas querem comer comidinhas gostosas, mas também querem que aquele momento seja um momento de diversão. Então, minha sugestão é que na mesa, com todo mundo junto, o momento seja leve, seja divertido, não se fale durante a refeição sobre alimentos que a criança não coma, que esse assunto seja conversado em momentos diferentes do momento da refeição. Isso é uma dica muito bacana que eu também dou, porque isso pode estressar a criança. A criança não gosta de conversar sobre isso no momento em que ela está sendo estimulada a fazer uma coisa que ela não quer. Então, isso é uma dica muito bacana que eu dou para os pais também. Criançada, evitem usar eletrônicos durante as refeições. A gente sabe que isso não é uma coisa legal, porque o ideal é a gente saber o que a gente está comendo. E se a gente está comendo, olhando um videogame, olhando um joguinho, olhando a televisão, a gente não se dá conta do que está comendo. Então, assim, os alimentos demoram tanto para. A natureza demora tanto para nos oferecer um alimento, a gente tem que dedicar um pouquinho do nosso tempo para estar consumindo ele com tranquilidade, saboreando. Vocês sabiam que um abacaxi orgânico ele demora 1 ano para nascer? Exatamente. Então, a minha sugestão é que vocês consumam devagarinho, saboreando, porque é assim que a gente agradece a natureza por tudo que ela nos proporciona. Então, esse é meu recado para vocês. Não quero ocupar muito tempo de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do resumo do meu livro. Eu vou ficar muito feliz de estar recebendo as fotos de vocês com ele. Tá uma obra muito bonita, linda, muito completa, que vai ajudar desde adultos às crianças, e inclusive aquelas pessoas que não têm filhos, não têm criança na família, mas que gostam de se alimentar bem. Então, espero que vocês tenham curtido. De eu dividir com vocês um pouquinho dessa minha experiência com o livro. Vou deixar aqui o meu beijo, o meu muito obrigada, e aguardo vocês lá no meu Instagram, o Guria Natureba, para a gente dividir e compartilhar muito mais saúde. Um beijo.